Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 28 de março, nós vamos meditar de 2 Samuel, do capítulo 16 ao capítulo 18. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar de mais um capítulo da vida de Davi, isso mesmo. Ontem tivemos tantos episódios tristes na família de Davi, não é? Tivemos a questão do estupro de Tamar pelo seu próprio irmão Amon. Tivemos também Absalão, que mata o seu irmão Amon após 2 anos depois desse episódio, né, da sua irmã Tamar ser violentada. E vamos ter também Absalão se rebela contra o seu próprio pai. E o pior, quer matar o pai, usurpa o trono do seu pai. Davi tem que sair, fugir do seu próprio habitat, né? Da sua casa real, da sua cidade, né? Jerusalém, a cidade de Davi. E quando Davi tinha acabado de passar pelo alto do monte, Ziba, que era servo de Mefibosete, estava à sua espera. Ele tinha 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 bolos de passa, 100 frutas de verão e uma vasilha de couro cheia de vinho. Para que tudo isso? Perguntou o rei. Ziba respondeu: os jumentos são para a família do rei montar. O pão e as frutas de verão são para os servos comer, e o vinho é para os que ficarem exaustos no deserto. E onde está Mefibosete, neto de seu senhor Saul? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ficou em Jerusalém, pois disse: hoje o povo de Israel me devolverá o reino do meu avô Saul. Então o rei disse a Ziba: nesse caso, dou a você tudo que pertence a Mefibosete. Humildemente me prostro, respondeu Ziba. Quem, meu senhor, ó rei, sempre se agrada de mim? Quando o rei Davi chegou em Baurim, um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. O nome dele era Simei. Isso mesmo, ele era filho de Gera, do mesmo clã da família de Saul. E ele atirava pedras contra o rei. Não só contra o rei, mas os oficiais, os guerreiros, os que estavam cercando ali o rei. Saia daqui, assassino, bandido, gritava para Davi. O Senhor está lhe retribuindo por todo o sangue derramado no clã de Saul. Você roubou o trono e agora o Senhor entregou ao seu filho Absalão. Finalmente está provado de que o seu próprio remédio agora, pois você é um assassino. Então Abiassai, filho de Zeruia, disse: por que esse cão morto amaldiçoa o meu senhor, ó rei? Dê ordens e eu lhe cortarei a cabeça. O rei, porém, disse: quem pediu opinião de você, filho de Zeruia? Se o Senhor mandou este homem me amaldiçoar, quem são vocês para questioná-lo? Então Davi disse a Abiassai e aos seus servos: meu próprio filho procura me matar. Não teria este parente de Saul ainda mais motivo para fazer o mesmo? Deixe-no em paz. Ele que me amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou. Talvez o Senhor veja que tenho sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. É nesse texto que nós vamos meditar, no nosso versículo do dia. Isso mesmo, e você já sabe, né? Aqui nós procuramos o texto dentro do seu contexto, mas também nos amparamos de verdades da palavra de Deus que podemos aplicar no nosso dia a dia. Então, continuando aqui, o rei e todos os acompanhantes chegaram exaustos ao Rio Jordão e por isso descansaram ali. E nesse meio tempo, Absalão e uma multidão de israelitas entraram em Jerusalém, acompanhado de Aitofel. Lembra dele? Era conselheiro de Davi. Pois bem, quando sai o arpista
amigo de Davi, chegou à cidade, logo ao encontro de Absalão, disse: "Viva o rei!" exclamou. "Viva o rei! E assim que você mostra lealdade ao seu amigo Davi?" perguntou Absalão. "Por que não está com ele?" Husai respondeu: "Estou aqui porque pertenço àquele que é escolhido pelo Senhor e por seus homens de Israel. Além do mais, é natural que eu sirva ao filho de Davi. Assim como fui conselheiro do seu pai, agora serei teu conselheiro." Então Absalão se voltou para Aitofel e perguntou: "O que devo fazer agora?" Aitofel respondeu: "Tenha relações com as concubinas do seu pai. Ele deixou aqui para tomar conta do palácio. Então todo Israel saberá que você insultou o seu pai de tal modo que será impossível haver reconciliação. Isso encorajará os que estão ao seu lado." Então, armaram uma tenda, olhe bem, no terraço do palácio, e ali Absalão teve relações com as concubinas do seu pai à vista de todo Israel. Absalão reagiu ao conselho de Aitofel, como Davi tinha feito, pois as palavras de Aitofel pareceram-lhe sábias, como se fosse um conselheiro dado pelo próprio Deus. Aitofel disse a Absalão: "Permita-me escolher 12.000 homens para sair na perseguição de Davi ainda esta noite. Eu o alcançarei enquanto está exausto e desanimado. Farei que ele entre em pânico e assim todos os seus soldados fugirão. Então matarei apenas o rei e trarei todo o exército para o Senhor. A morte do homem a quem o Senhor busca lhe trará de volta os demais. Assim ficará em paz com todo o povo." O plano pareceu bom a Absalão e todas as autoridades de Israel. Depois, porém, Absalão disse: "Traga Husai, o Arquita. Veja qual é a opinião dele." E quando Husai chegou, Absalão lhe contou o que Aitofel tinha dito. Então ele perguntou: "Qual é a sua opinião? Devemos seguir o conselho de Aitofel? Se não, o que você sugere?" Husai respondeu a Absalão: "Desta vez o conselho de Aitofel está equivocado. O Senhor conhece o seu pai e os homens dele são guerreiros valentes. No momento estão tão furiosos quanto uma ursa, o qual roubaram os filhotes. Lembre-se que seu pai é um soldado experiente. Ele não passará a noite com o povo. É provável que já esteja escondido em alguma cova ou caverna. Quando ele sair e atacar, e alguns dos nossos soldados forem mortos, a notícia de que os homens de Absalão foram massacrados se espalhará. Então até os soldados mais destemidos, embora sejam corajosos como um leão, ficarão em pavor. Afinal, todo Israel sabe como seu pai é guerreiro poderoso e como são os valentes os homens que o acompanham. Recomendo que o Senhor reúna todo o exército de Israel e convoque soldados desde Dan até o norte de Berseba ao sul, tão numeroso quanto a areia do mar. Aconselho também que o Senhor mesmo vá à frente das tropas. Quando encontrarmos Davi, cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Nem ele, nem nenhum dos seus homens sobreviverão. E acaso Davi consiga escapar para alguma cidade, o Senhor terá todo Israel sob o seu comando. Levaremos corda, amarraremos os muros da cidade para o vale mais próximo, até que não reste uma pedrinha sequer. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: "O conselho de Husai é melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor havia decidido frustrar o sensato conselho de Aitofel, a fim de trazer desgraça sobre Absalão." E Husai conta aos sacerdotes Zadok e Abiatar o que Aitofel tinha dito a Absalão, e a autoridade de Israel o que ele próprio havia aconselhado. "Rápido", disse ele,
ao sacerdote: encontrem Davi e insista em que ele passe essa noite nos pontos de travessia do Jordão, mas que atravesse o rio e vá para o deserto. Do contrário, ele e todos os que o acompanham morrerão. Jonatas e Amiás havia ficado em Enrogel, para não serem vistos entrando e saindo da cidade. Tinham pedido para uma serva lhe trouxesse a mensagem dessa e deviam eles transmitir ao rei Davi. Contudo, o rapaz os viu em El-Rogel e avisou Absalão. Por isso fugiram depressa para Baurim, onde os homens os escondeu dentro de um poço em seu quintal. A esposa do homem estendeu um pedaço de pano sobre o poço e em cima espalhou grãos de cereal para secar ao sol, para que ninguém suspeitasse que eles estavam ali. Os homens de Absalão chegaram e perguntaram à mulher: você viu Aimás e Jonatas? E a mulher respondeu: estiveram aqui, mas já atravessaram o riacho. E os homens de Absalão procuraram eles sem sucesso e assim voltaram para Jerusalém. Jonatas e Aimás saíram do poço e correram para onde estava Davi e disse: depressa, disseram ao rei, atravesse o Jordão ainda esta noite. E lhe contaram que Aitofel havia aconselhado e que ele fosse capturado e morto. Então Davi e todos os que acompanhavam atravessaram o rio durante a noite e chegaram à outra margem antes do amanhecer. Quando Aitofel viu que Absalão não havia seguido o seu conselho, selou seu jumento e foi para a cidade, sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e se enforcou. Assim morreu e foi sepultado no túmulo da sua família. Davi chegou logo a Manaim e, a essa altura, Absalão havia reunido todo o exército de Israel e conduziu as tropas até o outro lado do Jordão. Absalão havia nomeado Amasa para comandar o exército em lugar de Joabe. Amasa era o primo de Joabe. Seu pai era Jeter, o ismaelita. E sua mãe, Abigail, era filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão, o exército dos israelitas acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, foi recebido por Sobe, filho de Naás, e Rabá dos amonitas, Eles trouxeram camas, vasilhas, tigelas, trigo, cevada, farinha, mel, coalhada, ovelha, queijo para Davi. Os que o acompanharam, pois disseram: eles devem estar muito famintos, cansados, sedentos, depois dessa longa caminhada no deserto. E aí Davi passou em revista os soldados que estavam com ele, nomeou generais, capitões para liderar e em seguida enviou 3 grupos sob o comando de Joabe, outro sob o comando de Abiasai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e o outro sob o comando de Itai, de Gate, e o rei disse aos seus soldados: também vou com vocês. Os homens, porém, se opuseram. O Senhor não deve ir, disseram. Se tivermos que recuar ou fugir, ou mesmo a metade de nós morrermos, para eles não fará diferença. O Senhor vale mais do que 10.000 homens. Por isso, é melhor que fique na cidade e nos envie ajuda se for necessário. Farei o que acharei melhor, disse o rei. Assim ficou junto ao portão da cidade enquanto os soldados iam marchando. O rei deu a seguinte ordem a Joabe, Abiasai e Itai: por minha causa, tratem o jovem Absalão com bondade. Todas as tropas ouviram o rei dar a ordem, inclusive os seus comandantes. Então saíram para o campo. Os soldados israelitas foram derrotados pelos homens de Davi. Houve grande matança naqueles dias e 20.000 homens perderam a vida. A batalha espalhou por toda a região. Morreu mais homem no bosque do que os que foram mortos por espada.
Durante a batalha, Absalão deparou-se com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula, mas ao passar debaixo de um galho espesso de uma grande árvore, ficou enroscado neles pela cabeça. Lembra que ele tinha cabelos, muito cabelo? Pois bem, a mula continuou a correr e o deixou ali pendurado na árvore. Um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe: vi Absalão ali, pendurado numa árvore. Você o viu? Perguntou Joabe. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria recompensado você com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o soldado respondeu a Joabe: eu não mataria o filho do rei nem por 1000 peças de prata. Todos os homens do rei não ouviu o que o rei disse ao Senhor, a Abiassai e a Itai: por minha causa poupem o jovem Absalão. E se eu tivesse traído o rei e matado seu filho, certamente ele ficaria sabendo, e o Senhor seria o primeiro a ficar contra mim. Não vou perder mais tempo discutindo com você, disse Joabe. Então pegou 3 dardos e atravessou com eles o peito de Absalão, quando ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. Em seguida, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. E quando Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir o exército de Israel, atiraram o corpo de Absalão numa cova profunda no bosque e sobre ela colocaram um montão de pedras. E todos os israelitas fugiram das suas casas. Quando ainda estava vivo, Absalão havia construído para si um monumento no Vale do Rei, pois disse: não tenho filhos para dar continuidade ao meu nome. E chamou o monumento de Absalão, como é conhecido até os dias de hoje. E aí Davi vai lamentar a morte de Absalão. Deixe-me ir correndo dar a boa notícia ao rei de que o Senhor nos livrou dos seus inimigos? Não, disse Joabe, não será uma boa notícia para o rei quando ele souber que o seu filho está morto. Você pode servir de mensagem em outra ocasião, mas não hoje. Então Joabe disse ao etíope: vá e conte ao rei o que você viu. E o homem se curvou diante de Joabe e partiu correndo. Contudo, Amiás, filho de Zadok, insistiu com Joabe: não importa o que aconteça, deixe-me ir também. Por que você quer ir, meu filho? Disse Joabe. Não haverá recompensa alguma pela notícia. Eu sei, mas deixe-me ir mesmo assim, implorou. E por fim Joabe disse: está bem, pode ir. Então Aimás pegou o caminho mais fácil pela planície e correu até Manaim, em frente ao eunuco, ao etíope, né? Então, ou seja, ele chegou primeiro. Enquanto Davi estava entre os portões internos e externos da cidade, o guarda subiu até o terraço sobre a porta, junto ao muro, e ao olhar viu um homem correndo em direção dele. Gritou para avisar Davi, e o rei respondeu: se está sozinho, traz boas notícias. E quando o mensageiro se aproximou, o guarda viu outro homem correndo em direção dele e avistou: outro homem se aproxima. E o rei disse: também traz boas notícias. E ao o primeiro homem correr, como Amiás, filho de Zadok, disse o guarda: ele é o homem que traz boa notícia, disse o rei. E quando Aimás gritou para o rei: tudo está bem, curvou-se diante do rei com o rosto no chão e disse: louvado seja o Senhor Deus que o entregou aos rebeldes que ousavam se levantar contra o meu senhor, ó rei. E quanto a Absalão? Perguntou o rei: ele está bem? Aimás respondeu: quando Joabe me enviou, havia grande confusão, mas não sei o que aconteceu. Aimás respondeu: quando Joabe me enviou, estava uma grande confusão e não sei o que aconteceu com ele. Olha só. Espere aqui, disse o rei. E Aimás ficou esperando ao lado. Então chegou quem? O etíope. E disse: tenho boas notícias para o meu senhor. Hoje o Senhor o livrou de todos que rebelaram contra o rei. E quanto ao jovem Absalão? Perguntou Davi.
Ele está bem? E o etíope respondeu que todos os inimigos do rei, todos os que se levantaram para fazer mal, tenham o mesmo destino daquele jovem. E o rei ficou muito abelado. Foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar. Andando de um lado para o outro, clamava: "Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho Absalão." Difícil situação, não é? Pois bem, amanhã nós teremos uma repreensão de Joabe sobre o rei por conta desta conduta. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Queremos todos os dias colocar os nossos olhos em Ti e saber, Senhor, que todas as vezes que meditarmos na Tua palavra, o Senhor nos acrescenta, não só aprendizado, mas também a fé, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém? E Deus te abençoe.